da Sociedade Protetora dos Animais, é obrigatório por lei ter um representante da Sociedade Protetora, tá? Então, essas pessoas recebem isso no dia da reunião, elas trazem, tá? Então, a gente, de vez em quando, dá uns apertos no nosso parecer. Você recebe 2, 3 projetos para fazer dali, no máximo, 10 dias. Tem dado certo. Graças a Deus, a gente ainda tem conseguido fazer. Na hora que apertar muito, a gente vai começar com o esquema do Carlos de dar mais tempo. Isso. Os documentos estão todos online, tá? Mas eles têm que ser entregues impressos. Isso é uma coisa que eu particularmente pretendo mudar. Ainda não consegui, mas é uma coisa que eu ainda pretendo mudar. Eu pretendo que futuramente a gente possa preencher isso tudo online, tá? E só imprimir um documento que seja assinado. Aí entrega só esse documento, quando tiver entregue esse documento assinado, vai validar aquele tema. A ideia é essa. Mas a gente ainda está brigando com o TI lá para ver se consegue fazer isso. O pessoal também lá é bem atarefado. Bom, passou do prazo. Entreguei com 10 dias, com menos de 10 dias. Sinto muito, naquela reunião não vai passar só na próxima. Ele entra na reunião para ser distribuído para algum parecerista, mas só vai ser julgado na próxima reunião. Entrou no prazo, beleza. Dali no máximo 7 dias, normalmente, na semana seguinte, faz na quinta-feira, na segunda-feira as cartas já começam a ser entregues, tá? Mas vocês vão receber por e-mail, né, a resposta. Foi aprovado, foi reprovado ou ficou com alguma pendência. Se tiver com pendência, dependendo da pendência, a pessoa já entrega aquilo ali e a gente já faz a carta de aprovação. Se for uma pendência grande, aí só entra na próxima reunião. Então a gente tem usado esse artifício também para acelerar os processos, para o pessoal não se prejudicar em termos de tempo, tá? Mas só pendências muito pequenas que a gente dá um prazo curto, 7, 10 dias no máximo, para poder aprovar, ficar com a aprovação daquela mesma reunião. Do contrário, só volta a ser julgado na próxima, tá? Então, se for pendência muito grande, se tiver que reformular muita coisa, enfim, aí fica para a próxima. Se for pendência pequena, precisa acertar uma questão de uma coisinha simples, aí a gente tem ajudado nesse sentido, tá? Então, mesmo com as coisas estando online, tem que preencher tudo, imprimir, tá? Não pode preencher à mão, tem que preencher no computador, imprime, e aí colhe as assinaturas, daquilo que precisa de assinatura, e entrega a documentação impressa, tudo que está sendo pedido lá na secretaria da Comissão de Ética. A nossa secretaria fica lá no Bordeaux, no primeiro andar. A anexa ali é a Secretaria de Pós-Graduação, tá? Bom, no checklist vocês vão encontrar isso aqui. Tem protocolo de uso de animais em aula, que é um caso à parte, tá? Normalmente é só o protocolo, já vem junto com o protocolo, já vem em termos de compromisso. Então é só isso que precisa. E no caso de protocolo do projeto de pesquisa, é necessário todas essas outras coisas que vêm abaixo, tá? Termo de compromisso, termo de consentimento livre esclarecido. O termo de consentimento livre esclarecido, eu vou falar aqui, é só naqueles casos que a pessoa vai usar animal que tem proprietário. Se ele for usar um animal, por exemplo, eu comprei animal, eu recebi uma doação, né? Ou eu vou pegar animais aqui no biotério, você não precisa de termo de consentimento, você vai precisar do termo de doação, tá? Então aí, dependendo da origem do animal, você vai precisar ou de termo de consentimento ou de termo de doação, tá ok? Mas eu vou explicar isso. O termo de responsabilidade que é necessário, a instituição onde vai ser feito o experimento, pode ser que seja na Unifran, mas pode ser que seja numa fazenda ou num criatório, enfim, tá? E essa aqui que é a novidade, o relatório final. A última instrução normativa que saiu em janeiro desse ano exige, isso não estava na lei, exige relatório final. Então, até então, a gente não estava exigindo relatório, tá? A partir de 10 de julho, todos os experimentos de 12 de julho do ano passado para cá, a gente está cobrando relatório. Eu vou comentar com vocês rapidinho. Isso aí esses termos são, mesmo se você for mexer com o animal, se não ocorrer a eutanásia, tem que ter o termo. Todos, independente de se vai fazer eutanásia ou não, tá? Você usou animal para fins didáticos, usou para fins de pesquisa, tem que passar uma comissão de ética. No caso, a gente está fazendo o PCC dela, analisando o sangue de galinha. Essas galinhas são delas. É animal vertebrado, é experimento, tem que passar a comissão de ética. E quando ela vai fazer uma pesquisa numa cidade, o que eu ponho na instituição? Depende, se você for fazer isso vinculado a alguma instituição da cidade, por exemplo, a Secretaria de Saúde ou
vigilância sanitária, vigilância ambiental, centro de controle de zoonose, depende da natureza do seu experimento. Às vezes você pode, por exemplo, falar para mim, olha, a gente vai fazer captura de animal errante. Tá? Então eu vou pegar cachorro de rua para colher sangue. Entendeu? O ideal é que você faça isso vinculado à instituição do município, que seria um centro de controle de zoonose, uma vigilância. Tá? Mas, por exemplo, você vai capturar morcego, no seu caso. Então, eu tive um experimento desse aqui em Franca. Tem que passar no CISBio do IBAMA. Tá? Depois que você tiver o documento CISBio do IBAMA, aliás, mesmo antes de você ter o documento CISBio do IBAMA, você pode passar um código de ética. Só vai poder fazer experimento na hora que tiver os dois documentos. E se tiver que fazer CISBio, já te aviso, demora. Eu tive uma orientada de TCC da biologia, a gente fez um levantamento da quiroperofauna aqui do município e demorou, o CISBio ia demorar. Eles estavam em greve, nós demos exatamente. Não, o CISBio é um órgão do IBAMA que libera o uso, que é quem regulamenta o uso de animais da fauna nacional. Então, você quer capturar ou usar algum animal de fauna nacional, você tem que passar o projeto no CISBio. É um sistema online, tá? Fica dentro do site do IBAMA, tá certo? E ali, porque no nosso caso era só capturar, identificar a espécie, fotografar e tal, e soltar. Então não envolvia coleta de material nenhum, não envolvia eutanásia, não envolvia nada disso, tá? A gente usou rede, capturou, olhou, fotografou, soltou. Mesmo assim demora. Então no meu já vai ter eutanásia, vou ter análise de alimentação. E acho que o maior problema é que a vigilância sanitária da minha cidade também. Não, mas nesse caso, bom, Tem algum documento? porque o que acontece é o seguinte, captura de morcego, tá? Captura de morcego só pode ser feita sem autorização do IBAMA para quem é o órgão oficial de controle, tá? Que seria vigilância sanitária, vigilância ambiental ou ambiental. Aqui em Franca é vigilância ambiental, em alguns municípios já é sanitário, enfim, né, ou centro de controle de zoonose. Então, isso tem, se for feita a captura, tem que ser junto com um órgão desse, preferencialmente, até porque eles vão ter equipamento, eles têm gente treinada, vacinada, então não vamos publicá-lo. E trabalho científico que não consegue ser publicado, não serve para nada, tá? E se for, por exemplo, no Brasil inteiro? Olha, trabalhos multicêntricos podem ser feitos, também tem a previsão para ser feito, mas tem que passar por comissão de ética. Inclusive trabalhos em colaboração internacional. Tá? Se a parte do trabalho é feito aqui no Brasil, mesmo que você, por exemplo, pegue animais aqui e vá processar esse material depois, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, não interessa, você tem que passar em comissão de ética. Tá? Ou o contrário, o animal você pegou animais de lá, mas trouxe para processar aqui. É um trabalho que envolve mais de um centro de pesquisa, tem que passar em comissão de ética. Tá certo? É a lei do Brasil. Inclusive vai estar sujeito a leis desses outros países também, né? Cada um tem a sua. Ok? Então vamos lá, vamos falar rapidinho do que tem aqui. No protocolo de aula, o que tem que ter no protocolo de aula? O título da aula, da demonstração, tá? O objetivo daquela aula. Então, para que serve aquela aula? A justificativa do porquê que está usando animal naquela aula. Aqui a gente tem que ver, é necessária essa aula do ponto de vista de uso de animal? Ou isso pode ser substituído? O número de animais que está sendo usado é necessário? Ou isso pode ser refinado? Lá naqueles 3 pontos que a gente falou. Tá? Inclusive a lei preconiza que, na medida do possível, as aulas sejam gravadas, filmadas, né? Você utilize os meios necessários aí para que, se ela precisar ser repetida, não precise você novamente usar os animais. Tá? Também há essa recomendação, né? Não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação. Então você vai fazer uma aula em que você pode filmar, né? Se é uma aula demonstrativa, por exemplo, é diferente de uma aula que o aluno vai lá botar a mão na massa, é diferente. Tá? Se é uma aula demonstrativa, você não precisa toda vez que vai fazer uma aula demonstrativa, até porque uma aula demonstrativa usa 1, 2 animais, aquela muvuca de gente em volta do animal, meia dúzia vê, o resto não vê direito, né? Então também o aproveitamento é ruim. Quando você planeja uma coisa filmada direitinho e tal, todo mundo vê, todo mundo, né, tira dúvida e o aproveitamento acaba sendo melhor. Então a gente vai avaliar isso, tá? Não é que a comissão vai determinar se o professor deve ou não pôr aquela aula. Isso que determina o professor.
Tá? Dentro do planejamento dele, é responsável pela disciplina, ele sabe o que é melhor e como que é a melhor forma de administrar aquele conhecimento. A nossa função é simplesmente verificar aqueles pontos, né, dos 3 R's, aquilo que se diz em termos de bem-estar animal e aquilo que está previsto em lei. Essa é a nossa função. Tá? O período que vai ser realizado aqui é importante. Sempre o período tem que ser posterior ao julgamento da aula. Então, o professor tem que se planejar. Eu vou dar 3 aulas práticas no semestre que vem. Mas ainda não está definido, ainda depende de uma coisa, de outra e tal, de onde vai vir esses animais. Eu já sei mais ou menos, tal, mas ainda não tem como eu ter certeza. Não tem problema. Quer entrar alguma vez no projeto, com um pedido? Pode entrar com pedido previsto para o 2º semestre. Beleza, não tem problema. Eu quero botar todas as aulas do semestre na primeira reunião, para não ter que ficar todo mês, né, anterior àquela aula, ficar mandando. Não tem problema. Não tem problema, a gente tem feito dessa forma. Tá? Passou ano passado na comissão de ética, foi aprovada. Vou dar essa aula esse ano de novo. Preciso passar uma comissão de ética? Preciso. Tá? Ela vale para aquele momento. A aprovação é para aquela aula, para aquele momento. Não é aprovação, eu vou ficar 10 anos aqui dando aula, os 10 anos eu não vou passar mais a comissão, não. Tem que passar todo ano. Tá? Detalhe. Não coloquei aqui, mas a lei prevê sanções para quem desrespeita, né? E no nosso regulamento interno também tem sanções ao docente que não respeita isso. Tá? Então, aulas que são dadas sem ter passado comissão de ética, o professor é chamado para conversa. Tá? E na incidência aí tem as sanções que estão previstas no nosso regulamento, porque a instituição pode ser penalizada. Tá certo? Então, cobrem seus professores. Vai ter aula prática com animal? Professor, eu vi ali no ASA que vai ter uma aula prática e tal, com os animais, o senhor está lembrando de passar aula no comitê de ética? Cobrem deles. Cobrem deles. Tá? É a garantia, é o mínimo que a gente tem de garantia que vai ser respeitado o bem-estar daquele animal. Tá? Isso tem que partir da gente enquanto sociedade, não só como aluno. Uma coisa que a gente pega bastante, que a gente olha com bastante detalhe, que tem que estar muito claro nesse pedido de aula, é o método que vai ser utilizado. Tá? Então, caracterizar bem a espécie animal, quantos animais, a contenção, como vai ser feita, é física, é química, né? Se vai usar alguma droga, quais são as vias de aplicação, quais são as dosagens, né? Como que vai ser mantido esses animais antes, durante e depois da aula, tá certo? O animal vai ser eutanasiado depois da aula? Tudo bem. Me explica como é que vai ser o procedimento de eutanásia para aquela espécie. Não, depois da aula o animal vai voltar lá para a propriedade de onde ele veio. Não tem problema. Deixa tudo claro. Tá? Se é espécie nativa, documentação do IBAMA, legislação pertinente, corre atrás. Tá? Mesma coisa. A espécie nativa cai na lei de crimes ambientais. Então tem que cumprir a lei de crimes ambientais. Tá? Proteção ambiental. Aqui é importante o seguinte, se for animal de proprietário, tá, tem que ter o termo de consentimento do proprietário. Não podemos usar em aula animal de proprietário sem a ciência e autorização do proprietário. Tá? Isso é antiético e é contra a lei também. Lá no hospital veterinário, só para ilustrar isso, às vezes acontece de chegar algum caso interessante que não estava previsto para entrar em aula prática. Mas o caso é interessante para mostrar para os alunos. O que a gente pediu para ser feito lá e que eles estão providenciando? No termo de internação do animal, ou no termo de atendimento do animal no hospital veterinário, eles vão criar um item em que a pessoa assinala se aceita ou não que aquele animal ou os produtos daquele animal sejam utilizados em pesquisa. Então, por exemplo, chegou um animal lá que foi examinado e precisou tirar sangue para fazer um exame. Beleza. Posso usar os dados daquele sangue depois do meu experimento? Se o proprietário tiver marcado na ficha que ele autoriza, pode. Se ele falar que não, não pode. Mas é sangue, já está lá. Não pode. Sem autorização do proprietário, não pode. Tá? Para a lei, o animal é considerado como res, como coisa. Então, a ele é permitido a posse. Apesar disso gerar algumas controvérsias, na prática é meu, você só faz com que é meu aquilo que eu sou dono permitir. Por contrário, não.